aplicação mais frequente do comando para é quando a gente sabe de antemão a quantidade, o número de repetições. Vamos supor que eu sei que uma lista tem 10.000 elementos. Então eu já sei que eu vou é, percorrer 10.000 elementos, vou fazer uma coisa 10.000 vezes. Mas o comando para, ele tem, como nós vamos ver, assim, uma sintaxe, assim, um funcionamento dele é muito flexível, de maneira que não é só nessa condição de saber de antemão a quantidade, ele é aplicado em várias outras circunstâncias. Então, o modelo, né, básico assim do comando para, que é o for, né, em inglês, ele segue essa sintaxe aí que a gente está vendo aí. Ele começa com a palavra para, seguida de abre parênteses. Entre parênteses, o que a gente tem? Nós temos três coisas. E essas três coisas são separadas por ponto e vírgula. Inicialmente, a primeira parte do comando para é um comando inicial. A rigor, é uma expressão inicial. Mas a gente vai procurar assim ser bem prático, né? Não precisa ser tão rigoroso. O fato é que, tipicamente, o que ocorre aqui esse primeiro elemento aí do comando para é tipicamente um comando que declara uma variável e, ao mesmo tempo, inicializa, dá a ela um valor inicial, né? Esse seria o comando inicial. Depois, ele tem uma condição, é seguido de ponto e vírgula, né? Aí vem uma condição. A gente tem chamado de condição essa expressão lógica que dá como resultado sim ou não. Depois tem uma terceira parte que é um comando final. Associado, aí vem o fecha parênteses, e aí depois do fecha parênteses vem um comando, né? Esse comando que está descrito aí é o comando que será repetido conforme as regras de funcionamento do comando para, que a gente vai ver agora em seguida. Então, como que funciona o comando para? A primeira coisa que acontece é que o comando inicial, vejam aqui, nós temos quatro enumerações aqui e aqui embaixo continua valendo aquele modelo que a gente viu no slide anterior. Então, a primeira coisa que acontece é o comando inicial. O comando inicial é executado, sempre. A execução passou por um comando para, ele tem um comando inicial e esse comando inicial é executado. Pronto. Em seguida, a condição, como passo 2 aí, a condição é avaliada. Então, esse trecho ali da condição, ela é avaliada. Sempre lembrando que essa avaliação pode ser uma expressão simples, mas pode ser também uma expressão complexa que envolve a chamada de função. Aí a função é chamada, é executada, enfim, o resultado vai ser convertido numa expressão lógica, sim ou não, né? Se o resultado for não, ou seja, de cara já deu um resultado não, o comando para termina. Acabou a execução do comando para. E a execução prossegue com o comando seguinte. Vejam bem, o que a gente está chamando de comando seguinte Não é esse. não é esse comando associado ao comando para, vinculado ao comando para. É o comando que vem depois desse conjunto aí, né, formado pelo comando, a sintaxe para e o comando associado. Ou então a expressão é avaliada. Se for não, acabou o comando para. Se for sim, caso a avaliação da condição, né, der sim, aí sim, esse comando associado ao comando para é executado. A gente vai ver que, sintaticamente, esse comando é apenas um comando, mas ele
No caso que quando a gente tiver a necessidade de executar múltiplas coisas, múltiplos comandos, a gente usa o bloco ou comando composto, né? Então, voltando lá no passo 4, caso seja assim, o comando, É esse esse cara comando aqui, ó. aqui, é executado. Após a execução do comando, quando ele terminar, o comando final, que está lá em cima, é a terceira parte lá dentro dos parênteses do comando para, o comando final é executado. Seja lá o que for que tiver lá, vai ser executado. Aí, em seguida, depois da execução do comando final, o ciclo recomeça. Aonde? Lá no passo 2. Ou seja, a condição é avaliada e vejam, nessa avaliação tiver uma chamada de função, enfim, a função é executada novamente até resultar num valor. Terminada a avaliação, bom, aí o algoritmo está aí determinado aí, o ciclo se repete, né? Esse então é o mecanismo básico de funcionamento do comando para, né? Como eu disse, nós dissemos aí no início, o comando para ele tem uma sintaxe muito flexível. Embora não seja muito usual, mas as três partes que estão lá entre os parênteses depois da palavra para, o comando inicial, a condição e o comando final, todas três são opcionais. Aí quando eles não têm, não estão presentes, não é? Simplesmente não ocorre a avaliação. Por exemplo, se a condição não estiver presente, o comando não termina nunca. É como se a avaliação Então nesse aqui também é loop infinito, né? É verdade. Na avaliação da expressão, da condição, quando ela não está presente, o resultado é sempre sim. Esse segundo aqui também é um loop infinito. Essa última forma de sintaxe aí, para, entre parênteses, dois pontos vírgulas seguidos aí, é uma forma, é o que se chama de idioma, não é? É um idioma clássico para fazer um loop infinito. Nós vamos ver na aula, ainda na aula de hoje, que é possível perfeitamente a gente fazer um loop infinito, embora a gente não vai entrar no detalhe, mas quando a gente entrar lá nos comandos quebrar e continuar, a gente vai ver que é possível usar um loop infinito controladamente, digamos assim. Fala, Alisson. Tá bom? Pessoal, tudo certo aí? Se tiverem alguma dúvida, vão falando aí no chat que eu tô acompanhando aqui, beleza? E conforme já dissemos, né, se você quiser que mais de um comando seja executado em cada repetição, né, em cada iteração, é necessário usar o bloco ou o comando composto, né, conforme mostra aí esse exemplo aí que está na tela. Dois comandos são executados em cada iteração aí do comando para.